eu sou um hipnoterapeuta profissional. Basicamente, o que eu faço, né, Karina? Eu ajudo as pessoas emocionalmente, né? As pessoas, elas vão vivendo a vida delas e elas vão criando amarras, vão criando programações mentais, que a gente chama de crença limitante, né? Então, assim, basicamente o que eu faço? Eu evidencio essas crenças para as pessoas, para elas poderem entender melhor por que elas fazem o que elas fazem. Porque é tudo sobre consciência. Se você não tem consciência do que você tá fazendo, você vai continuar repetindo um padrão de comportamento. Você não tem consciência. Tem uma metáfora bem interessante que eu sempre explico aos meus pacientes, né? Que é a seguinte: imagina que tem um homem que ele começa a caminhar numa praia. E ele, de repente, ele pisa numa pedra e ele corta ali o pé. Quando ele tem esse corte, ele olha aquele corte, mas ele ignora aquele corte. Ele fala, deixa pra lá. E ele continua caminhando. Sim. Só que aquela ferida ali, ela começa a inflamar. E ele começa a ter uma febre. E aí ele, morrendo de febre, vou no médico. Chega lá no médico, olha pra aquele médico plantonista, sabe aquele cara do balcão do SUS ali, que ele nem olha na sua cara, ele tá olhando pro computador, próximo. É. E aí ele fala, não, eu tô com febre e tal. Ele, toma um remédio aqui, né, uma dipirona aqui, pra você, daqui 3 dias você volta, se não melhorar. É aquele médico que tá jogando com a barriga ali, né? Mas, cá entre nós, Karina, o que você acha? Qual que é o real problema daquela pessoa? É a febre, de fato, ou aquela ferida que tá inflamada? A ferida que tá inflamada? Então, é exatamente isso que acontece com as pessoas. Sim. Elas têm feridas emocionais que geram os sintomas que elas estão vivendo. Então, por que você tem o medo de falar em público? Por que você tem ansiedade social? Por que você tem medo do julgamento das pessoas? O que as pessoas vão achar? Aquele medo que vem de dentro. Porque aconteceu alguma coisa, aconteceu uma ferida. Enquanto não trata a ferida, a questão emocional continua. E a base do meu tratamento é justamente isso, né? A hipnoterapia vai ser um processo que vai ajudar as pessoas a encontrar as feridas. É isso que tá machucado. Por isso que você tá tendo esse sintoma. Normalmente as pessoas falam assim, nossa, Kevin, eu tenho muita ansiedade, eu tenho muito medo, eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho, enfim, N medos, né? Tem infinitos medos. E ela não entende que a questão é essa ferida emocional. Ela teve uma experiência que gerou aquela dor. Por isso que ela tá tendo aquele sintoma, entendeu? Sim.